Você já pensou em todas as coisas que conseguiríamos fazer se pudéssemos prever o futuro? Se soubéssemos o que vai cair na prova, poderíamos ter notas perfeitas. Se soubéssemos os números da loteria, poderíamos ter uma qualidade de vida muito melhor. O quão maravilhoso seria se nós pudéssemos ver o futuro dessa forma. Mas infelizmente, nem tudo é simples assim. A vida não é fácil e conveniente desse jeito. A história começa com o protagonista Ito Arasi vendo o futuro, onde uma garota é atingida em cheio por um carro. Ao abrir os olhos, ele vê essa mesma garota em sua frente e suspira aliviado por ela ainda estar bem. Mas ao sinal abrir, Arasi segura a garota para salvá-la de um destino trágico. O único problema é que ele não teve tempo de calcular onde pegar nela, e assim acabou agarrando seus airbags. Quando ele se dá conta, já era tarde demais, e tanto ele quanto a garota ficam em choque com a situação. Ele até tenta explicar que estava tentando salvá-la de um acidente, mas isso jamais iria convencê-la. Ela então pergunta o que ele queria dizer com isso, e Arasi responde que logo um carro esportivo passará por essa rua em alta velocidade. Mas enquanto ele falava, a garota de repente dá um tapão na cara dele, o chamando de pervertido e saindo dali, falando que nada do que ele falava fazia sentido. Após esse evento, Arasi pensa que pelo menos ela não irá se machucar, até que ele vê um carro passando a toda velocidade. Era o mesmo carro esportivo amarelo da visão que ele teve. Arasi ganhou esse poder misterioso de ver o futuro logo após sofrer um acidente que quase cancelou seu CPF. Ele continuava pensando que mesmo que o lugar onde ele agarrou a garota tenha sido infeliz, se ele não tivesse segurado ela, talvez agora ela nem estivesse viva. Então, como ele salvou a vida dela no fim, um tapa não era nada. Ele inclusive se pergunta em voz alta se esse será o resultado de salvar a vida das pessoas. Se Arasi pudesse ver o futuro livremente, ele poderia usar uma abordagem melhor, mas o problema é que ele só conseguia ver alguns poucos minutos e não acontecia livremente. Após isso, Arasi chega em casa cansado da vida e uma mulher o recebe mandando ele não falar essas coisas sendo tão novo, e que ao invés de ficar falando besteira era para ele arrumar um homem para ela. Incrédulo, ele pede para a mulher não tentar começar a ir atrás de garotos do ensino médio. O nome dessa mulher é Ayako e ela trouxe Arasi para viver com ela quando ele não tinha mais ninguém no mundo. Ela é uma pessoa muito gentil e carinhosa. Arasi fala em pensamentos que imaginava que viver com uma mulher como Ayako deveria ser mais estimulante. Isso se não fosse por ela estar constantemente de ressaca por beber demais. Logo depois, Ayako fala para Arasi que depois dele terminar de comer, ela precisa que ele faça algo para ela. E quando ele pergunta o que teria que fazer, ela responde que o uniforme escolar dele chegou e pergunta se ele poderia buscá-lo. Arasi fala que era ótimo seu uniforme ter chegado e tal, mas que ela podia ter falado isso quando mandou ele comprar coisas para ela de manhã. E Ayako responde que quer que Arasi se acostume com a cidade, mas isso era obviamente uma mentira e na verdade ela só se esqueceu de avisá-lo. Saindo de casa, Arasi ainda lembra do tapa que levou daquela garota mais cedo e fala que não queria ter que sair novamente. As visões dos poucos minutos no futuro que Arasi recebe são, na maioria das vezes, coisas desagradáveis, e não ajudar essas pessoas que ele enxerga em suas visões o faria ter pesadelos à noite, e foi por isso que ele salvou a garota de antes. Tudo isso era pelo seu próprio bem e nada mais, afinal ele não gostaria de ter arrependimentos. Tudo que Arasi queria no momento era poder viver em paz e sem infortúnios em sua nova escola. Até que ele começa a receber outra visão, dessa vez de dois garotos correndo, e um deles acaba esbarrando em Arasi e seu brinquedo cai dentro de um rio, assim fazendo Arasi levar a culpa. Após ter essa visão, ele tenta assimilar o que irá acontecer e definitivamente os garotos irão culpar ele, e os adultos que aparecerem também irão. Então, quando os garotos aparecem, Arasi facilmente desvia deles, enquanto pensava que poder ver o futuro às vezes era conveniente, e agora o garoto não iria deixar o brinquedo cair no rio. Mas como nem tudo nessa vida são flores, o brinquedo acaba caindo no rio do mesmo jeito. E enquanto um dos garotos falava que não era sua culpa, o outro dizia que foi um presente importante de sua mãe, e assim uma garota aparece falando que irá resolver a situação. E no momento em que Arasi vê que ela estava prestes a pular dentro do rio, ele pede para ela esperar. E quando ela pergunta se tinha algo errado, ele pede se ela realmente irá pular no rio. A garota responde que irá sem dúvidas, com uma expressão brilhante em seu rosto e sem nenhum traço de medo. E assim ela pula.
E após alguns segundos sem retornar à superfície, Arashi nota que ela nem sabia nadar e estava se debatendo dentro da água pedindo por ajuda. Arashi então pula na água sem pensar duas vezes, e após salvar a garota, ele fala em pensamentos que realmente poderia ter ido dessa para melhor, enquanto estava totalmente sem fôlego. Depois disso, os garotos perguntam se eles dois estavam bem, e a garota fala animada que estava tudo certo e que ela era incrível. Arashi, por outro lado, fala em seus pensamentos que a única coisa que ela fez foi se afogar o tempo todo. A garota então entrega o brinquedo da criança e fala para eles não deixarem cair novamente. E isso deixa Arashi surpreso, pois mesmo ela se afogando, ela ainda conseguiu recuperar o brinquedo. Até que ele lembra que tudo o que ele queria era ter ido pegar seu uniforme, se perguntando como a situação ficou desse jeito. E enquanto ele pensava, a garota vira seu rosto na direção dele, o assustando. E então ela agradece por ele ter salvo ela, mas Arata fala com uma expressão rígida que ela não precisava agradecer. E quando ela pergunta o que tinha de errado, ele começa a gaguejar. E ficando corado, ele então fala para ela olhar suas roupas. A garota fica sem entender por um momento, e quando olha para suas roupas, ela repara que elas estavam transparentes por causa d'água, e assim ela fica envergonhada e pede para ele não olhar, fazendo Arashi virar o rosto. Após isso, a garota fala que não era o que ele estava pensando e que ela normalmente não veste roupas íntimas chamativas. Isso deixará Arashi incrédulo por essa ser sua primeira preocupação, mas mesmo assim a garota continua e fala que era a única que ela tinha disponível e que não teve escolhas. Ela fala inclusive que não acha que suas roupas íntimas são indecentes, deixando Arashi perplexo, que fala não ter pensado tudo isso. A garota então fala que talvez ele tenha arranjado tudo isso com aquelas crianças só para poder ver seu corpo, mas Arashi nega todas aquelas afirmações, perguntando o porquê dela estar se aproximando tanto dele. Ela estava prestes a falar algo, mas de repente ela solta um espirro, e assim Arashi cobre ela com sua jaqueta, falando que era melhor que nada, e que ela poderia devolver alguma outra hora. E após isso, Arashi decide sair logo dali, antes de ser acusado de mais alguma coisa. E enquanto ele se afastava, a garota olhava para ele com uma expressão séria. E assim ela logo começa a falar em pensamentos que estava errada em duvidar dele após ele ter a salvo, e que ela deveria ter sido mais racional naquele momento. E além disso, de alguma forma, Arashi fazia ela se lembrar de seu irmão. E em seguida ela dá um sorriso enquanto falava esperar que eles possam se encontrar novamente. Em casa, Ayako pergunta para Arashi como ele conseguiu se molhar todo se sua única tarefa era buscar um uniforme, e Arashi responde que isso era o que ele também queria saber, enquanto falava em pensamentos que após levar um tapa de manhã e se molhar todo à tarde, estava na hora de se benzer, pois ele estava preocupado com sua vida escolar, já que essas coisas vêm acontecendo uma após a outra. No outro dia na escola, a garota de cabelo preto de antes fala que deveria ter dado outro tapa naquele pervertido e que jamais o perdoará, até que uma garota aparece chamando seu nome. Essa era Nanami, que fala que Yuri parecia estar zangada, e Yuri responde que foi atacada por um pervertido no dia anterior, e que ele a abraçou descaradamente em plena luz do dia, e isso foi a pior coisa que já aconteceu com ela. Nanami fala que aquilo era imperdoável e que se ela o encontrar, certamente dará um tapão nele também, deixando Yuri alegre por ter uma amiga tão confiável. E quando Nanami ia falar algo, a professora entra na sala, pedindo para todos fazerem silêncio e se sentarem em seus lugares. E com todos finalmente quietos, ela anuncia que terá um aluno novo na turma, mandando ele entrar. E assim Arashi entra na sala e se apresenta para todos, deixando Yuri incrédula, pois ela o reconheceu de imediato. Ao ver Yuri, Arashi imediatamente se lembra que ela é a garota que ele ajudou no outro dia e que deu um tapa na cara dele. E então ele se pergunta o porquê de logo ela estar na mesma classe que ele. O mundo é realmente um lugar pequeno. E enquanto Arashi pensava, a professora pergunta para Yuri se ela já conhecia o estudante transferido, já que ela se levantou da cadeira do nada e sua atitude parecia estranha. Mas ao contrário de suas expectativas, Yuri responde com uma expressão vazia que não conhece esse pervertido, deixando Arashi aflito com aquelas afirmações dela. A professora então fala que tinha um clima estranho no ar e que isso parecia até o início de uma comédia romântica, deixando Arashi cético pelo comportamento estranho de sua nova professora, até que ela decide continuar com a apresentação dele, pedindo para todos se darem bem com ele. E enquanto ela falava, Arashi fala em pensamentos que achou ela estranha desde quando viu ela de manhã. E quando ela estava prestes a mandar ele se sentar em um assento vazio na sala, ela decide de repente mudar o lugar de todos os alunos. E no fim
fim disso tudo, Arasi acaba se sentando ao lado de Yuri, imaginando que com toda a certeza isso tudo foi a armação daquela professora. Ele já podia sentir um olhar intenso vindo da colega que sentava ao seu lado. E olhando mais de perto, ele repara que Yuri é uma garota realmente bonita e de boa estatura. Normalmente ele se sentiria feliz em sentar ao lado dela, mas que por hora ele tinha que fazer algo sobre ela não parar de encará-lo. E então ele decide só pedir para ela parar de encarar ele. Mas Yuri, irritada, responde que um tarado como ele não tem direito nenhum de pedir algo para ela. E quando Arasi fala que isso foi um mal-entendido, Yuri se nega a acreditar que ele ter agarrado ela possa ter sido um mal-entendido. Arasi então fala que estava apenas tentando salvar ela, mas Yuri responde que ouviu essa mesma desculpa ontem, pedindo para ele melhorar seu repertório de desculpas, e deixando Arasi irritado, que se pergunta se realmente teria uma maneira de esclarecer esse mal-entendido. Dizer que ele pode ver o futuro estava fora de questão, já que ela nunca irá acreditar nele. Era doloroso ser odiado logo em seu primeiro dia na escola, mas de todos os modos Arasi já estava acostumado em estar sempre sozinho. Após a aula terminar, Arasi continuava com seus pensamentos, falando para si mesmo que ver alguns minutos do futuro não fazia sua vida ficar melhor. Até que alguém puxa assunto com ele, falando que não deve ter sido nada fácil receber essas encaradas de Yuri durante a manhã toda, e perguntando se Arasi fez algo de errado. Mas logo se desculpando por não ter se apresentado, ele fala que seu nome é Sousuke. E assim ele novamente pergunta o que Arata fez de errado para ser observado por Yuri. Desse modo, Arasi pergunta se Yuri era alguém famosa, e Sousuke responde que a mera existência dela nessa escola faz todos os garotos pirarem, ainda mais com sua beleza e aura inalcançáveis, fazendo ela ter vários fãs na escola. Arasi ainda estava indeciso sobre o que fazer para resolver o mal-entendido com Yuri, e então ele fala para Sousuke que apenas tropeçou no meio da rua e que acabou acidentalmente agarrando Yuri, que estava em sua frente. E enquanto Sousuke falava que Arasi foi apenas azarado, uma garota se aproxima pedindo para falar com ele. E quando Arasi olha na direção da garota, ele repara que era a mesma garota que ele salvou de se afogar no rio. E ao mesmo tempo, Sousuke parece ter ficado em choque por ela ter vindo conversar com eles. E no momento em que Arata pede para ele se acalmar, Sousuke fala para ele que era impossível manter a calma, já que Nanami juntamente com Yuri fazem parte das garotas mais lindas da escola. E assim Sousuke abre um sorriso no rosto e pergunta se Nanami queria falar com ele, mas ela rapidamente responde que não precisava de nada dele. E assim ela vira sua atenção para Arasi e o agradece por ter salvo ela, e fala inclusive que ela jamais pensou que eles se encontrariam novamente, se apresentando e dizendo ser um prazer revê-lo. Sem tempo de Arasi responder algo, Sousuke imediatamente pega em seu ombro, perguntando o que estava acontecendo, pois além de conhecer Yuri, ele também conhecia Nanami. E Arasi sem jeito responde que também foi algo que acabou acontecendo no dia anterior. Nanami confirma que Arasi estava certo e que mesmo que ele tenha visto sua roupa íntima indecente, eles não têm nenhum tipo de relação. Por um momento, os três ali ficam em um silêncio constrangedor, mas Sousuke logo pergunta para Arasi o que aconteceu entre eles. E enquanto ele tentava acalmar a agitação de Sousuke, Yuri aparece, pois ouviu toda a conversa deles. Nanami tenta explicar a situação do jeito dela, mas Yuri fica ainda mais convencida de que Arasi é um pervertido, fazendo um olhar frio para ele e falando que ele é o pior tipo de pessoa que existe. E assim mandando Nanami voltar para seu lugar, já que não se sabe o que Arasi poderia ser capaz de fazer com elas duas. Isso deixa ele completamente sem esperanças de poder resolver esses mal-entendidos que só se acumulavam. E enquanto ele se perguntava como tudo ficou desse jeito, Sousuke o convida para eles dois irem para casa juntos. Seguindo para casa, Arasi comenta que o dia foi uma droga, e Sousuke fala que foi um dia bem pesado para um novo aluno. E isso faz Arasi falar em pensamentos que foi graças àquela professora que tudo ficou mais complicado do que deveria. Após isso, Sousuke fala que mesmo assim era incrível Arasi ter conhecido e interagido com as duas beldades da sala mesmo antes de ter se transferido. Arasi responde que nem conhece elas, e fala que tirando Nanami, qual era a graça na situação dele com Yuri. Sousuke responde que a graça é que ele pode interagir com as garotas, mas Arasi fala que, como já explicou antes, nos dois casos foi apenas um acidente. E quando Sousuke fala que mesmo sendo um acidente ainda era incrível, Arasi fala para ele parar de ficar empolgado com isso, pois estava começando a ficar esquisito, e que no caso dele ele só quer desfazer esse mal-entendido envolvendo a Yuri o quanto antes puder. Dessa forma, Sousuke responde que tudo que ele precisa fazer é explicar direito a situação, pedir desculpas por tocar nela onde não deveria e pronto.
Ao mesmo tempo que Arashi falava que não era tão simples como Sasuke tentava fazer parecer ser, ele novamente acaba tendo uma visão. Uma visão em que eles estão em um campo de arroz e Sasuke não parava de rir, enquanto Arashi estava todo molhado e cheio de lama. No término de sua visão, Arashi fica pensativo por um momento, e logo pergunta para Sasuke se tinha um campo de arroz por perto. E quando ele aponta a direção onde tem um, Arashi fala para eles dois mudarem de caminho. Ao mesmo tempo, Yuri ainda não se conformava por Arashi ter colocado suas mãos em Nanami também, falando que jamais irá perdoá-lo por isso. E quando Nanami fala que na verdade Arashi ajudou ela, Yuri fala que ela estava sendo enganada e que ele é só um depravado. Mas Nanami fala que ele foi muito gentil com ela após salvá-la, e Yuri responde que isso era só uma forma dele poder pegar ela com a guarda baixa e assim poder ver suas roupas íntimas. Nanami fica em dúvida e fala que talvez elas devessem escutar o lado dele da história, mas Yuri não parecia estar afim disso. E após passar em uma das ruas, Yuri fala para Nanami que foi exatamente nessa rua que Arashi agarrou ela do nada. Isso deixa Nanami curiosa do motivo dele ter feito isso, mas Yuri fala que não tem como entender a mente de um depravado, mas que ele mencionou algo sobre um acidente em um carro esportivo amarelo. Com essas palavras, Nanami parece ter lembrado de algo, e então ela fala que seu pai é um detetive e estava comentando sobre um acidente que teve nessa rua no dia anterior, onde um carro esportivo amarelo bateu em um poste pois estava em alta velocidade. Ao ouvir isso, Yuri fica em choque, se perguntando que talvez tudo que Arashi falou era verdade e que ele estava realmente tentando salvá-la. Quando Nanami fala que talvez a intenção de Arashi fosse somente ajudar, Yuri tenta desconversar, dizendo que pode ter sido só uma coincidência, ao mesmo tempo que pensava que se não fosse por ele, talvez o pior poderia ter acontecido. E enquanto ela pensava, alguém gritando o nome de Arashi chama a atenção delas duas, e quando Yuri se vira, ela dá de cara com ele e Sasuke. Ao ver Yuri, Arashi fica momentaneamente sem reação, mas logo fala que era uma grande coincidência encontrar elas duas ali. Em um café, os quatro estavam sentados à mesa e o clima parecia muito desconfortável, com Yuri encarando Arashi sem desviar o olhar nem por um segundo. Arashi se perguntava como as coisas ficaram desse jeito, pois tudo que ele queria era mudar o futuro e evitar a cena do campo de arroz. Mas isso acabou fazendo ele dar de cara com Nanami e Yuri, e assim Sasuke oferece deles irem comer algo e que Arashi iria pagar por tudo, deixando ele inconformado e Nanami extremamente eufórica, falando para elas irem juntas, já que Yuri inclusive tinha algo para perguntar para ele. E após pensar um pouco, Yuri aceita ir junto, exigindo que ele compre alguma coisa doce para elas. De volta ao café, enquanto Arashi estava se sentindo desconfortável com a situação, Sasuke sussurra para ele que era sua chance de se desculpar. Mesmo assim, Arashi ainda estava indeciso. Era lógico que ele queria se desculpar, mas ele não entendia por que elas escolheram esse lugar. E quando Yuri fala que essa é a cafeteria favorita dela e que a dona é muito gentil, isso deixa Arashi ainda mais certo de que esse era o pior lugar possível, pois seja lá o que for que ele tenha para falar ou se desculpar, ele jamais irá fazer nesse café. E o motivo disso era aquela mulher olhando para ele e sorrindo nesse exato momento. A Yako é a dona da cafeteria, que inclusive é embaixo da casa onde eles vivem. E enquanto Arashi pensava, Nanami pergunta para Yuri, que ainda estava encarando ele, se ela não iria comer seu sorvete. Mas Yuri fala que irá comer, pois parecia que estava delicioso. Nanami fazia uma expressão super satisfatória enquanto comia seu sorvete, dizendo estar uma delícia. Por outro lado, Arashi estava se segurando ao máximo para não dizer nada, mas ela estava tão fofa comendo aquele sorvete que ele se sentia purificado. Mas ao mesmo tempo, Yuri ainda parecia estar desconfiada dele, mandando ele parar de olhar para Nanami e o chamando novamente de pervertido. E quando ele responde que não era um pervertido, ela fala que ele não tinha o direito de responder após ter agarrado ela do nada. Arashi já estava ficando cansado dela retorcer tudo que ele fala, e que todo esse vai e volta já estava ficando sem sentido. Se a relação deles piorar ainda mais, a vida escolar dele ficará ainda mais irritante, e não era isso que ele queria. E que mesmo que a Yako estivesse vendo tudo e fosse um pouco vergonhoso, ele não tinha outra escolha senão fazer isso. Desse modo, Arashi levanta a voz chamando o nome de Yuri e deixando ela surpresa. E após isso ele bate a mão na mesa e se curva, pedindo desculpas para ela e a deixando sem reação. Arashi se desculpa novamente pelo que aconteceu no outro dia, e Yuri fica em silêncio por algum tempo, mas resolve perguntar o motivo dele ter agarrado ela. E quando ele novamente fala que tentou salvar ela de um acidente, ela o chama de mentiroso, dizendo que não tinha nenhum carro passando naquela hora, e que ela ouviu que após isso um carro colidiu em um poste. Então ela pergunta como ele sabia que um carro amarelo passaria naquela rua. Arashi fica estagnado, pois o carro realmente bateu em algo, se perguntando como fará para explicar isso agora.
Enquanto ele pensava, Sousuke fala que esse carro amarelo estava passando por toda a cidade correndo igual louco, e isso dá a abertura que Arasi estava precisando. E assim ele logo inventa que viu o carro antes de passar por ela, e que como ele estava muito rápido, ele pensou ser perigoso, e então acabou agarrando ela. Olhando para a expressão vazia no rosto dela, Arasi não conseguia definir se sua mentira tinha funcionado. Mas após algum tempo, Yuri solta um suspiro e fala que irá deixar essa passar por enquanto. E ao mesmo tempo em que ele pensava que finalmente poderá ter paz, Yuri deixa claro que ainda não acredita completamente no que ele disse. E quando ele pergunta o porquê, ela responde que as palavras dele ainda não convenceram ela e que o fato dele ter agarrado ela era inegável. E então daqui em diante ela irá julgá-lo por si mesma para saber se ele está falando a verdade ou se ele é só um depravado, o avisando para ter cuidado para não revelar suas verdadeiras intenções. Ao ouvir tudo aquilo, Arasi fica espantado, pois estava claro que o mal-entendido não foi nem um pouco resolvido. E enquanto ele estava paralisado, Yuri fala que ele deverá inclusive pagar para ela 10 taças de sorvete dessa mesma cafeteria, e que então assim ela o perdoará por ter abraçado ela. E enquanto eles discutiam sobre as desculpas não serem o suficiente, Nanami solta um sorriso, fazendo os dois voltarem sua atenção para ela, que fala que era ótimo que eles se reconciliaram, enquanto sorria de um jeito fofo. Yuri responde que só se fala isso para pessoas que são próximas, deixando Arasi surpreso, pois estava pensando a mesma coisa. Após isso, Sousuke quebra o clima tenso falando que era bom que tudo estava resolvido, e dizendo novamente que era um prazer conhecer Arasi. E quando ele pergunta onde era a casa de Arasi, ele responde que era ali mesmo, deixando todos surpresos. Enquanto Arasi falava em pensamentos que mesmo restando alguma ansiedade, ele espera que uma vida escolar pacífica possa começar finalmente. Após saírem da cafeteria e decidindo ir para casa, Sousuke pergunta se as duas garotas queriam companhia, mas as duas respondem ao mesmo tempo que não era necessário, deixando ele de baixo astral. Saber que essa cafeteria é embaixo da casa de Arasi deixava Yuri pensativa sobre voltar ali, mesmo sendo seu lugar favorito, pois ela não gostava do fato de parecer que ela estaria vindo até ali só para ver ele. E enquanto elas saíam, Ayako aparece e pede para elas esperarem um pouco, ficando aliviada por conseguir encontrar eles antes deles irem embora. Quando Yuri pergunta se elas tinham esquecido algo, Ayako fala que só queria agradecer eles. Agradecer por eles se tornarem amigos de Arasi, pois ela nunca pensou que ele levaria amigos em casa logo após o primeiro dia de aula dele. E assim ela pede para que eles continuem se dando bem com ele, mesmo que ele seja um pouco difícil de lidar por conta de algumas coisas do passado. E enquanto Yuri falava em pensamentos que nunca foi sua intenção ser amiga dele, tanto Sousuke quanto Nanami aceitam alegres se dar bem com Arasi. E quando Nanami pergunta se Yuri concordava, ela responde corada que também concorda, pensando que se até Nanami quer se dar bem com Arasi, ela não tinha escolhas. E após isso eles perguntam se estava tudo bem em deixar a cafeteria aberta sem ninguém, mas Ayako responde com expressão alegre que deixou Arasi tomando conta de tudo. E quando eles perguntam se ele costuma ajudar ela, Ayako responde que essa era a primeira vez dele ajudando, deixando todos sem reação. E Arasi ao mesmo tempo completamente perdido e implorando para Ayako voltar logo. Saindo de casa, Arasi reclama que mesmo podendo ver o futuro, isso ainda não o impediu de se atrasar para a escola, e que mesmo sendo sua culpa por dormir demais, Ayako não o acordou, dizendo que é contra a política dela acordar garotos dormindo. E assim Arasi decide que, como já estava atrasado mesmo, não tinha por que se apressar agora. E enquanto ele pensava que sua habilidade poderia ser mais útil se mostrasse o futuro para ele bem antes das coisas de fato acontecer, ele acaba tendo uma visão de uma garota sendo abordada por caras suspeitos, e pedindo para ela faltar à escola e sair junto com eles para se divertir, se é que vocês me entendem. Na visão, Arasi observava a situação imóvel, enquanto um dos caras falava para ele não se meter no assunto dos outros e puxando a garota à força. Ao terminar de ver o futuro próximo, Arasi fica incomodado com aquela visão problemática. E andando mais um pouco, ele acaba encontrando aquelas mesmas pessoas da visão. Ele então fica imaginando qual seria a melhor forma de agir, pois se ele ignorasse eles, as coisas acontecerão como em sua visão. Mas por outro lado, mesmo sentindo pena da garota, esse assunto não tinha completamente nada a ver com ele. Mas pensar nisso deixará-se com um gosto ruim na boca, pois ele não é esse tipo de lixo que deixaria uma mulher sofrer algo assim. E então ele resolve ajudar, chamando a garota e pedindo desculpas por fazer ela esperar tanto, dizendo que hoje era para eles dois faltarem aula e irem em um encontro, mas logo se perguntando o que diabos ele estava falando, e que mesmo ele tendo se infiltrado na conversa deles, se algo der errado ele nem ao menos sabe o nome da garota. Mas essa preocupação dele logo se mostra inútil, pois ela de repente agarra seu braço,
falando que ele estava muito atrasado e que por causa disso esses esquisitos começaram a tentar forçá-la a ir com eles. E assim ela puxa ele falando para eles irem logo, deixando Aracy confuso com a atitude dela. E quando um dos caras tenta falar algo, ela olha para Aracy sorrindo e fala para eles dois correrem dali logo, e assim o puxa junto com ela. Ao se afastar daquele local, os dois pareciam estar seguros agora. Aracy estava ofegante, dizendo que se cansou muito e que não esperava ter que correr do nada. A garota então pede perdão por ter arrastado ele e agradece por ele ter salvo ela, falando que ele realmente foi de grande ajuda, enquanto sorria corada. A expressão bonita dela deixa Aracy sem palavras, que simplesmente encarava aquela garota linda em sua frente. Até que a garota pergunta o motivo dele ter ajudado ela. E quando Aracy estava prestes a falar algo, ela o interrompe, falando que talvez ele esperava receber algo dela em troca de a ter ajudado. Aquelas palavras acabam deixando Aracy perplexo e então ele fala que essa não era sua intenção. Mas a garota ignora ele e fala que como agradecimento por ele ter salvado ela, ela irá deixar ele fazer aquilo com ela uma vez. E Aracy fica totalmente corado e sem jeito. Com isso, a garota começa a rir da cara dele falando que era uma piada, assim quebrando as nossas expectativas. Mas Aracy fala que nem estava esperando que fosse verdade, falando em pensamentos que ela estava apenas brincando com sua cara. Após isso, a garota fala para eles irem logo. E quando Aracy pergunta para onde, ela responde que o combinado era eles faltarem aula e saírem em um encontro, enquanto sorria de forma atrevida. E assim ela se apresenta dizendo que seu nome é Sana, e fala para eles irem para seu encontro. Ao mesmo tempo que Aracy permanecia ali sentado tentando processar tudo o que estava acontecendo, pois ele disse aquilo de encontro só para sair daquela situação, mas agora Sana queria realmente sair no encontro com ele, e esse seria o primeiro encontro de sua vida, e assim decidindo ir de metrô até a próxima cidade. No encontro, Sana fala que não comeu nada desde de manhã, e então fala para eles irem comer um crepe, deixando Aracy confuso com a escolha nada saudável dela. Em seguida, eles vão tomar uma bebida que fazia tempo que ela queria provar. Após isso, eles entram em uma loja para ela comprar roupas, deixando Aracy cheio de sacolas para carregar. Logo depois, eles vão até uma cabine de fotos para registrar seu momento juntos tirando uma foto. E enquanto Sana parecia estar totalmente satisfeita e se divertindo muito, Aracy se perguntava se encontros são normalmente tão cansativos assim. Tendo se divertido, Sana fala que era hora de ir para casa, e então Aracy pergunta como ela fará para carregar tantas sacolas. E ela responde que irá chamar um táxi e que ele não precisava se preocupar. E enquanto ela falava que tinha um táxi por perto e que seria rápido chamá-la, ela acaba deixando Aracy pensativo, de que ela poderia ser uma garota rica, já que pode gastar tanto dinheiro sem se preocupar. Isso até Sana perguntar em qual ano Aracy estava na escola. E quando ele responde que está no segundo ano, ela fica surpresa por eles serem da mesma idade, mas que como ela não reconheceu ele, ela tinha certeza de que ele talvez fosse um estudante novo. Aracy responde que se transferiu recentemente, deixando ela intrigada por ele ser o tal estudante novo dos rumores. Ao ouvir isso, Aracy fica curioso, se perguntando quais rumores teriam sobre ele. Mas Sana interrompe seus pensamentos, falando que isso explicava o jeito que ele agiu com ela, e que se ele soubesse das coisas que falam dela, ele provavelmente nem falaria com ela, e isso deixará-se paralisado por um momento. Mas quando ele ia perguntar o que ela queria dizer com aquilo, o táxi dela chega, e ela rapidamente pede para Aracy colocar suas sacolas dentro do carro, falando para ele se sentir livre para dizer um oi para ela quando ele a ver na escola. E então, se aproximando de seu rosto, ela fala que é só ele pedir que ela o ajudará a se graduar de ser um virgão. Isso deixará-se completamente irritado, falando que nunca mais voltará a falar com ela. Ao mesmo tempo que Sana dava risada da situação, se despedindo dele e entrando no táxi, deixando Aracy pensativo sobre como ela sabia que ele nunca molhou o biscoito antes, e que pelo jeito não era realmente necessário ele ter ajudado ela lá atrás. Aracy fala em pensamentos que o dia foi muito intenso e pesado, ficando completamente corado. Por outro lado, Sana sai do táxi enquanto olhava para sua foto com Aracy, falando que ele era um cara divertido, que vale a pena provocar, mas que ele é um bom garoto, se perguntando se ela poderá vê-lo novamente na escola. No outro dia na escola, Sousuke pergunta para Aracy onde ele esteve no dia anterior e por que ele faltou aula, pedindo se por acaso ele saiu com alguma garota, e deixando Aracy pensativo, pois Sousuke acabou acertando em cheio e ele passou o dia todo com Sana. Mas se ele falasse isso para Sousuke, ele só arrumaria problemas para sua cabeça. Então o melhor nessa situação era ficar calado, decidindo responder que acabou dormindo demais, deixando Sousuke desconfiado por um breve momento, mas logo mudando de assunto e falando como seria
seria bom poder dar de cara com alguma garota por acidente e assim acabar desencadeando um daqueles clichês de mangás japoneses. Até que ele de fato choca sua cabeça com a de uma garota que passava no corredor. E enquanto ele falava para a garota olhar por onde anda, ela parecia estar extremamente irritada. E ao ver seu rosto, Sousuke imediatamente fica travado de medo. Mas quando Arasi reconhece a garota, ela imediatamente sai às pressas daquele lugar. E mesmo com Arasi chamando seu nome, ela não se vira e continua andando para longe, deixando ele sem saber o motivo dela ter corrido dele, e deixando Sousuke impressionado por Arasi ter conseguido fazer Sana se afastar. E quando Arasi pergunta se ela era famosa na escola, Sousuke responde que rolam todos os tipos de rumores sobre ela, como no mais famoso deles o caso dela ser perigosa por namorar um delinquente de uma escola próxima. A escola que Sousuke falou era a mesma escola daqueles esquisitos do outro dia, e Sana não parecia nada à vontade perto deles, fazendo Arasi duvidar fortemente desses rumores. Sousuke então fala que ninguém sabe se é verdade, mas é o que todo mundo espalha por aí, e então ele se lembra que tem até um rumor sobre ela gostar de pegar a primeira vez de vários garotos. Ouvir isso faz Arasi se lembrar do que ela disse na noite passada, se perguntando se isso poderia mesmo ser verdade. Sousuke após isso fala que ofereceria com prazer sua primeira experiência para ela, mas Arasi responde que ele é só um cagão e que estava se tremendo de medo dela até agora há pouco. Chegando na sala de aula, Yuri recebe Arasi aos gritos, perguntando o motivo dele ter faltado aula e deixando ele incomodado por ela também estar perguntando. Ele estava aliviado que a hostilidade dela direcionada a ele agora tinha desaparecido, mas parecia que ela continuava observando ele por outra razão. E quando ele responde que não estava se sentindo bem e por isso ficou em casa, ela pede se era realmente verdade, pois ela não estava acreditando nem um pouco. Dessa forma, Arasi se senta e pergunta para ela o motivo dela estar tão curiosa para saber a razão por ele ter faltado aula. E ela responde gritando que não era curiosidade, e sim raiva, pois ele ter faltado fez o dia dela ficar extremamente difícil. E quando ele pergunta o que ela queria dizer com isso, ela fala sobre o trabalho do comitê escolar, que ela teve que ajudar na enfermaria sozinha o dia todo. E quando Arasi fala que nunca concordou em fazer parte desse comitê, ela responde que foi decidido ontem quando ele faltou, e que ela se voluntariou para ser a representante das garotas, e que após uma eternidade para escolher o representante dos garotos, a professora acabou decidindo escolher Arasi. Isso deixa ele irritado, pois era mais uma armação daquela professora. E então Yuri continua, falando que para piorar a situação, a tarefa dela foi checar e repor todos os produtos de higiene da escola, e que ela teve que fazer tudo isso sozinha por culpa dele ter faltado aula. E assim ela fala que hoje, após o fim das aulas, ele irá fazer o trabalho todo sozinho dessa vez. Arasi responde que estava tudo bem, falando que ele só tinha que fazer o mesmo que ela. Mas Yuri fala que além disso ela deixou uma tarefa realmente especial para ele, fazendo ele ficar de prontidão sentado na enfermaria, enquanto chamava Yuri de idiota, pois a tarefa especial que ela arrumou era tomar conta da enfermaria até que a enfermeira volte após terminar outros afazeres. Yuri indicou ele para essa função, pois não achava justo ele fazer corpo mole enquanto todos trabalhavam duro. Arata sabia que foi erro dele faltar a aula, mas isso já era demais, se perguntando qual era o motivo para permanecer ali, já que de toda forma não tem ninguém precisando de tratamento. E ao mesmo tempo que ele estava louco para ir para casa, Arasi acaba tendo uma visão do ginásio de basquete, onde uma garota machuca sua perna, fazendo ele ficar surpreso, pois mesmo estando entediado, ele não queria que alguém realmente se machucasse. Isso até que uma garota de repente abre a porta da enfermaria e fica confusa, pois a enfermeira parecia estar ausente no momento. A garota então pergunta se Arasi fazia parte do comitê de saúde, e ele responde que sim, mas que a enfermeira não estava no momento. A garota fala que estava tudo bem e que ela não precisava da enfermeira, e que ela só precisava de algumas fitas esportivas, já que o time de basquete estava sem. E quando isso acontece, a enfermeira sempre dá algumas, e então a garota pede para Arasi entregar o recado. E enquanto ela prendia a fita em seu pé, Arasi nota que ela deixou muito solta, e era doloroso ver o quão desleixada aquela garota era. Desse modo, ele pergunta se ela precisava de ajuda, e ela logo estende o pé na direção dele aceitando sua ajuda, deixando Arasi confuso sobre aquela situação e com medo de ter tomado uma decisão errada, pois agora ele teria que tocar nas pernas daquela garota, fazendo ele ficar corado. Após terminar o curativo, a garota agradece, e então Arasi aproveita para perguntar se por acaso ela torceu o tornozelo ou algo do tipo.
A garota então se apresenta falando que seu nome é Suika e que ela faz parte do clube de basquete, pedindo para ele não falar de um modo tão formal com ela. E sorrindo, ela fala que mesmo ele sendo um aluno novo, eles têm a mesma idade, então estava tudo bem. E após isso, os dois novamente se apresentam. E quando Suika fala que estava atrasada e precisava voltar para o treino, Arasi fala que ela não deveria se esforçar tanto assim. Mas ela responde que estava tudo bem, já que ele enfaixou o pé dela corretamente, o agradecendo novamente enquanto sorria de forma doce. Arasi fica impressionado por um momento com aquele sorriso dela, mas logo após isso ele volta a ficar entediado, falando em pensamentos que Suika parecia ser a garota que se machucava em sua visão, e se perguntando se ele não deveria ter impedido ela de continuar seu treino mesmo com o pé machucado. Até que no momento seguinte a enfermeira volta, agradecendo por ele ter cuidado de tudo na sua ausência, mas Arasi imediatamente pede desculpas e sai correndo em direção ao ginásio de basquete. Ao chegar no local, ele ainda estava incerto se poderia fazer alguma coisa, e enquanto olhava o treino das garotas, ele nota que Suika parecia estar completamente bem. Até que ele lembra que o ferimento que Suika tinha era na perna esquerda, e a garota de sua visão machucava a perna direita, então podia ser outra pessoa. Mas enquanto Arasi pensava, alguém solta um grito de dor, fazendo todos se virarem. E quando Arasi finalmente se vira, ele vê Suika deitada no chão, sentindo uma dor intensa. Ao mesmo tempo que via Suika se contorcendo no chão, Arasi fica espantado, pois ela era realmente a garota de sua visão, o que logo faz ele se sentir culpado, pois ele poderia ter impedido ela e assim evitado esse acidente. E enquanto algumas garotas ajudavam Suika, Arasi se aproxima perguntando se ela estava bem, deixando ela surpresa por ele estar ali em sua frente ofegante. E então ela pergunta o que aconteceu e por que ele parecia tão aflito, assim fazendo Arasi se dar conta de que ela parecia estar bem, ao contrário de sua visão onde ela estava sofrendo bastante de dor. Arasi então desconversa e fala ter pensado que a queda dela tinha sido muito forte, mas Suika responde que só tinha perdido o equilíbrio, deixando Arasi aliviado e perguntando como estavam os pés dela, ao mesmo tempo que pensava que talvez o futuro tenha mudado. Após isso, Suika responde sorrindo que estava bem e que só estava sentindo um pouco de desconforto em seu tornozelo direito, fazendo assim Arasi falar para ela não se esforçar muito e descansar. E enquanto eles conversavam, uma das garotas observava os dois, e então ela tem uma ideia e fala que Suika precisava pelo menos dar uma passada na enfermaria. E mesmo Suika tentando negar, a garota não cede e fala que ela estava agora com os dois pés machucados e que ela precisava verificar isso. E logo depois ela se vira e aponta seu dedo para Arasi, e com um sorriso no rosto ela pede para que ele cuide de Suika e leve ela até a enfermaria carregando ela nas costas. Arasi pergunta por que tinha que ser ele, e a garota responde que no momento além dele não tinha nenhum outro garoto no ginásio, e que além disso ele parecia ter vindo correndo até o ginásio pois estava preocupado com Suika. E ao mesmo tempo que Arasi fazia uma expressão de quem estava ferrado e prestes a ser usado de burro de carga, Suika fala que mesmo ele sendo do comitê de saúde, ela ainda se sentia mal por ele e não queria incomodá-lo. Mas ao ouvir isso, a garota fica ainda mais convencida de que Arasi era o cara perfeito para ajudar Suika, deixando a expressão dele ainda mais rígida. Após isso, enquanto andavam pelos corredores da escola, Arasi se perguntava o porquê das coisas terem ficado desse jeito. O motivo disso era porque nesse exato momento ele estava carregando uma garota que tinha praticamente acabado de conhecer, e com todos olhando para eles nesse mesmo tempo. Suika, inquieta, fala que conseguia andar e pede para ele pôr ela no chão, mas Arasi se nega a fazer isso e fala que ela poderia se machucar ainda mais se forçar seus pés. Suika então pergunta se ela era muito pesada para ele, mas Arasi responde que estava tudo bem. Depois disso, ela pede desculpas por ter feito ele se envolver nessa situação por culpa dela. E Arasi responde que foi culpa dele por ter invadido as atividades de outro clube, e então ele também se desculpa. Mas Suika responde que ele não tinha feito nada de errado. E assim ela muda de assunto e pergunta se ele não se sentia incomodado de carregar ela, pois ela não tinha uma aparência feminina. E então revelando que até os garotos de sua turma tratam ela como se ela fosse um garoto. Ao ouvir isso, Arasi suspira, e então ele fala que isso era algo estranho, já que ele enxerga Suika como uma garota normal, deixando ela surpresa por sua resposta. E ele complementa que quem ele estava carregando agora é uma garota, fazendo ela dar um leve sorriso. E assim ela pergunta para ele o motivo dele estar no ginásio naquela hora, deixando Arasi aflito e sem saber o que iria responder para ela.
Até que ele fala que ficou preocupado com o estado dos pés dela, deixando ela intrigada e falando que apesar deles terem se conhecido há apenas algumas horas, ele ainda correu para ajudá-la quando a viu se machucar. Era como se ele soubesse que isso iria acontecer com ela. Ao ouvir isso, Arashi fica aflito e começa a negar, com medo de onde aquele assunto chegaria. Até que Suika pergunta se por acaso ele tinha o poder de ver o futuro, deixando ele ainda mais aflito, pois ela tinha acertado em cheio. Mas para sua sorte, Suika faz uma expressão conformada e fala que isso não era algo possível. E enquanto ele falava em pensamentos que quase entrou em pânico com isso, Arashi responde que era lógico que ver o futuro é algo impossível. E então Suika revela que na noite anterior ela tinha assistido um dorama com essa história e por esse motivo ela ficou intrigada com aquilo, deixando Arashi aliviado. E assim que eles se aproximam da porta da enfermaria, Suika pede para que Arashi ponha ela no chão, falando que já conseguia andar sozinha. E quando Arashi se despede e estava prestes a sair do local, Suika chama seu nome, fazendo ele se virar. E assim ela agradece a ele enquanto sorria. Ouvir o agradecimento dela deixa Arashi inquieto, pois ele sempre pensou que ter esses poderes era um incômodo, já que mesmo podendo ver o futuro, isso ainda não garantia uma vida melhor para ele, e que na verdade isso só complicava ainda mais a sua vida. A quantidade de pessoas azaradas precisando de sua ajuda era praticamente infinita, e nem sempre as coisas vão como planejado. No caso de Suika, por exemplo, foi sorte não ter se tornado algo pior. Mas pela primeira vez em muito tempo, Arashi sentia que ter aquele poder não era algo tão ruim assim. Na manhã seguinte, Arashi já estava sendo confrontado em sua sala, e ao mesmo tempo que ele fazia uma expressão séria, Sousuke fala que o que ele fez é praticamente um ato de traição, e chorando ele pede como Arashi teve coragem de esconder o fato de que tem uma namorada, mas Arashi rapidamente nega as afirmações dele. Ainda assim, Sousuke fala que ele estava mentindo, e que tinham várias testemunhas que falam ter visto ele carregar uma garota do time de basquete como se fosse uma princesa. Mas Arashi novamente nega, falando que as coisas não aconteceram desse jeito, enquanto falava em pensamentos que somente carregou ela nas costas e se perguntando como esse boato se espalhou tão rápido. Até que Yuri de repente chama a atenção de Arashi, e com um olhar de desprezo ela fala que, como o esperado de um depravado, ele já tinha conseguido uma namorada logo em sua primeira semana na escola. Ouvir aquelas palavras espinhosas de Yuri deixavam Arashi desanimado e inquieto, pois até ela estava incomodando ele com isso. Até que ela repreende ele por não ter feito seu trabalho do comitê de saúde corretamente, e que após ela checar na enfermaria, ela notou que ele não checou os produtos de limpeza, fazendo ele falar em pensamentos que esqueceu de fazer isso. E assim ele se desculpa com ela por ter esquecido e pergunta se esse era o motivo dela estar de mau humor. Mas Sousuke se aproxima do rosto dele e fala que Arashi é um tapado e que na verdade Yuri está com ciúmes. Só que nesse momento Yuri acaba ouvindo a conversa deles e então fica irritada, falando que além de Arashi não fazer o serviço que ela pediu, ele ficou por aí carregando uma garota como se fosse uma princesa. E então ela responde que qualquer pessoa no lugar dela ficaria irritada com isso. Corada, Yuri fala que não liga com quem Arashi sai ou não, e erguendo a voz ela obriga ele a comparecer na reunião do comitê na hora do almoço, deixando Arashi em choque com os gritos dela, e logo depois perguntando por que ele teria que participar de novo daquilo. E Yuri responde que isso era culpa dele por ter faltado aula no outro dia. Quando Arashi pergunta se as reuniões eram mensais, Yuri o ignora e fala que a reunião de hoje era para decidir os detalhes do evento que terá na próxima semana, deixando ele confuso sobre o que seria esse tal evento. E quando ele pergunta para Sousuke qual é o evento que vai acontecer na próxima semana, ele, ficando animado, agradece por Arashi ter perguntado. E assim ele fala para eles controlarem suas emoções, novamente ficando animado e revelando que o evento será uma escalada na montanha, deixando tanto Arashi quanto Yuri absolutamente sem nenhuma reação. No dia da escalada na montanha, Arashi já estava irritado, pois não imaginava que teria esse tipo de evento na escola. E enquanto Sousuke falava com ele, Arashi respondia de maneira fria, ao mesmo tempo que falava em pensamentos que eles foram divididos em grupos e que em seu grupo, além de Sousuke, também estavam Yuri e Nanami, por enquanto nada fora do normal. Até que Yuri chama a atenção deles, perguntando por que eles eram tão lerdos. E ao mesmo tempo que ela falava que eles chegariam atrasados por culpa de Arashi e Sousuke, Nanami pergunta se eles estavam bem, e que se eles precisassem descansar era só falar para ela. Tanto Arashi quanto Sousuke ficam impressionados com a bondade de Nanami. Ela tinha em volta dela uma aura que quase cegava eles de tão brilhante. Por outro lado, Yuri estava rabugenta como sempre, mandando Nanami abandonar eles dois. Arashi fala em pensamentos que aquele evento por si só já era algo chato, mas ele tinha uma coisa que o preocupava ainda mais nesse momento. E enquanto Nanami falava que a garota na frente dele estava se afastando cada vez mais, Arashi nota que quem estava em sua frente não era ninguém menos que Sana, a maior fonte de preocupação dele no momento.
E assim voltamos no tempo, para alguns momentos antes da escalada começar. A professora chamou Arashi para conversar, perguntando se ele conhecia Sana. E quando Arashi responde na defensiva que conhecia ela um pouco e logo perguntando o porquê da pergunta, a professora responde que sentiu um clima de romance no ar. E assim ela fala que tem um pedido para ele, e que como Sana ficaria isolada, a professora pede para que Arashi aceite ela em seu grupo, para que assim eles criem boas memórias juntos. E quando Arashi responde que não ia dar certo pois eles são de turmas diferentes, a professora responde que tem certeza de que se ele se empenhar ele consegue convencê-la, fazendo ele ser forçado a aceitar a sugestão de sua professora, falando em pensamentos que ela não entendia nada e que nesse exato momento Sana está em sua frente completamente isolada. Arashi se perguntava como fará para incluir Sana no grupo deles. Até que Nanami inicia o assunto, perguntando para Yuri o que deveria ter acontecido com o grupo de Sana, e que ela deve estar se sentindo solitária, e isso era algo preocupante. Essa era uma brecha perfeita para que Arashi pudesse pôr seu plano em prática, mas por outro lado, Yuri fala que talvez ela goste de ficar sozinha, deixando Nanami séria, que logo fala que Yuri precisa fazer amizade com as outras pessoas, mas Yuri responde que só precisa dela e de mais ninguém. Ouvindo as duas conversarem, Arashi nota que Yuri parece ser obcecada pela Nanami, mas ele logo cai na real, se lembrando de que não pode perder sua chance de ouro. E assim ele chama a atenção das duas, falando que era preocupante aquela garota estar sozinha, e então ele sugere que eles convidem ela para o seu grupo. E ao mesmo tempo que Yuri parecia discordar fortemente, Nanami imediatamente concorda com a sugestão dele, e fala que irá convidá-la, deixando Yuri indignada. Arashi acabou deixando tudo para Nanami, pois ela tinha uma energia incrível, lembrando de quando ela pulou no rio sem saber nadar. Agora, tudo o que restava era saber se Sana irá aceitar o convite, mas particularmente Arashi pensava que ela recusaria. Mas mesmo que não desse certo, ele ainda podia usar isso como desculpa para a professora, dizendo que ele pelo menos tentou. Só que enquanto ele pensava, Arashi sentia que tinha alguém olhando para ele. E assim Sana se aproxima dele e fala que adoraria entrar para o grupo dele, deixando Arashi sem reação e só concordando com ela. De alguma forma, o plano de colocar Sana no grupo tinha dado certo, mas o problema agora era que de alguma forma o clima ao redor deles parecia estranho. Arashi pensava que Sana poderia tentar conversar com as outras duas garotas, mas ao invés disso ela se afastava cada vez mais delas. Até que Sana solta um suspiro e começa a reclamar que suas pernas estão doendo e que ela nem deveria ter vindo, chamando a atenção de Yuri e Nanami. E enquanto Arashi falava em pensamentos para ela não piorar o clima, Nanami fala que escalar a montanha era algo realmente difícil. E assim ela oferece para que elas conversem sobre algo, pois isso talvez poderia ajudar ela a se distrair um pouco. Mas Sana passa por ela respondendo de modo frio que não tinha interesse, e que além disso ela estava sendo óbvia demais, querendo forçá-la a se enturmar, e isso era algo chato. Ouvir ela falar aquilo deixa Yuri rangendo os dentes de raiva, e então ela chama a atenção de Sana e começa a gritar, falando que Nanami fez um tremendo esforço para incluir ela no grupo e que a atitude de Sana não era nada legal. E enquanto Sana respondia que nem pediu para ser incluída no grupo, Arashi estava em pânico e sem saber o que fazer com aquele clima pesado. Ele definitivamente não era a pessoa certa para fazer isso, mas como foi ele quem deu a ideia de Sana se juntar ao grupo deles, ele tinha que resolver aquela situação. E então ele fala para elas pararem com aquela discussão, mas Sana pergunta de que lado ele estava. E quando Arashi responde que não estava do lado de ninguém, Yuri fala que para ela não importava, e que ele era livre para ficar do lado daquela garota problemática, mas que ele deveria tomar cuidado, pois ela tem fama de ficar trocando de namorado, e Arashi provavelmente será só mais um na lista dela, e que com certeza ela irá usar ele e jogá-lo fora igual todos os outros. Aquelas palavras deixam Sana chocada, e assim ela fala que como só estará atrapalhando eles, era melhor ela ir na frente, fazendo então ela se afastar correndo. E ao mesmo tempo que Arashi chamava por ela, Nanami se propõe a ir atrás dela, mas Yuri fala que era perda de tempo, e que Nanami não deveria se preocupar com uma garota como aquela. Isso faz Nanami segurar na mão de Yuri, e finalmente erguendo a voz ela fala para ela parar de falar tanta besteira, falando inclusive que ela foi muito severa com Sana, deixando ela envergonhada. Arashi, que via tudo aquilo calado, nota que é a primeira vez que ele vê Nanami tão brava, e assim ele decide ir atrás de Sana. Após algum tempo procurando, Arashi finalmente encontra Sana sentada no chão e escorada no tronco de uma árvore.
Ele ainda achava tudo aquilo uma chatice, mas como foi um pedido de sua professora, ele agora tinha que cuidar dessa situação, já que ele não quer ter que assumir a responsabilidade por terem excluído Sana novamente. E assim Arasi se senta ao lado dela. E quando ela pergunta o que ele queria, Arasi responde que suas pernas também estavam doendo e por isso ele iria descansar um pouco. Ela então fala que estava tudo bem ele ficar ali. E enquanto Arasi pensava que seria difícil convencer ela a voltar para junto do grupo, Sana inicia a conversa, perguntando se ele também desprezava ela, deixando ele surpreso, mas que logo pergunta se era por causa do que Yuri tinha falado antes. E quando Sana responde que sim, toda cabisbaixa e encolhida, Arasi fala para ela que não liga para isso, fazendo Sana erguer a cabeça e ficar surpresa com sua resposta. E assim ela pergunta o motivo dele não ligar, e Arasi responde que ela parece mesmo ser esse tipo de pessoa. E enquanto ele explicava que o modo dela se vestir passava essa sensação e que era fácil das pessoas pensarem assim dela, Sana ficava cada vez mais irritada encarando ele fixamente. Até que Arasi fala que notou que tudo isso não passava de conversa fiada, e que após conversar com ela ele reparou que Sana não é esse tipo de pessoa, deixando ela extremamente surpresa. Em pensamentos, Arasi fala que mesmo que ela tenha algumas atitudes duvidosas, ele ainda não achava que ela era o tipo de garota que fica com vários caras ao mesmo tempo, já que na primeira vez que ele viu ela, Sana parecia realmente incomodada com aqueles caras cercando ela. E assim ele fala para Sana que para ele não importa se ela saia com vários caras ou não, e então ele sugere para que ela pare de ligar para o que os outros fazem e comece a viver a vida de seu próprio jeito, enquanto pensava que essa era exatamente a mesma forma de viver dele e que a opinião dos outros não importa em nada. Sana fica em silêncio por um momento, e após isso ela fala que ele é um cara estranho, já que normalmente as pessoas dão conselhos mais otimistas. E ao ele falar que não era bom nisso, Sana fala para eles voltarem, mas que se ele se atrevesse a falar algo do que eles conversaram com Yuri, ele estava ferrado. E em seguida ela retira parte de seu agasalho e fala para eles dois aproveitarem já que estão sozinhos. E sorrindo de modo ousado, ela fala para eles fazerem algo bom antes de voltarem com os outros, deixando Arasi perplexo com a sugestão dela. Até que de repente Sana começa a dar risada e fala que só estava brincando com ele, o chamando de virgão. Arasi corado então ergue a voz e fala que ela não deveria brincar desse jeito. E ao mesmo tempo que ela falava para eles irem logo, Arasi estava aliviado por ter conseguido convencê-la a voltar. Agora era só esperar que nenhum outro problema surgisse. Só que ao chegar onde os outros estavam, Sousuke os recebe falando que eles estavam com um grande problema. E quando Arasi pergunta o que estava acontecendo, ele revela que Nanami tinha sumido. E assim, mais um problema acaba de surgir. Ao encontrar Arasi pela primeira vez, Nanami sentiu uma certa nostalgia por ele ser muito parecido com uma pessoa muito importante para ela. E enquanto caminhava pela floresta, ela já estava completamente perdida. Ela relembra que Arasi correu atrás de Sana para procurá-la, mas que como ela não conseguia deixar de ficar preocupada, ela também decidiu ir atrás deles. E no fim, além de não conseguir encontrá-los, ela ainda acabou indo até um lugar totalmente isolado de qualquer pessoa. Ela se perguntava como conseguiu errar o caminho à procura dos dois, e se deveria voltar por onde veio. Mas ao tentar fazer isso, ela nota que já não sabia mais qual era a direção para voltar por onde veio. Ainda determinada, ela fala consigo mesma que só precisava tentar rastrear suas pegadas e que tudo ficará bem. Mas enquanto andava, ela de repente pisa em falso e cai no chão. E ao tentar se levantar, ela sente uma dor na perna, notando que havia ralado o joelho. Soltando um suspiro, ela fala em voz alta que estava novamente sendo uma falha como pessoa. Ela se perguntava o que diabos estava fazendo ao fazer Sana ficar irritada, e também pelo fato de ter dado uma bronca em Yuri, além de ter decidido sair em busca deles por conta própria e acabar se perdendo. Ela se lembrava de ter ficado em uma situação parecida com essa no passado, quando ficou sozinha e assustada onde ninguém poderia ajudá-la. E enquanto ela se perguntava o que aconteceu após isso, alguém chama seu nome. E ao mesmo tempo que essa pessoa perguntava se ela estava bem, Nanami lembra que naquela época alguém veio ao seu resgate. E assim ela de repente chama por seu irmão. Mas a pessoa que estava em sua frente era na realidade Arasi, preocupado perguntando se ela podia ouvi-lo. Ao notar ele, ela pergunta o que ele fazia em um lugar desses. E Arasi responde que era ele quem deveria estar perguntando isso. Em seguida, Nanami pergunta o que aconteceu com Sana, e Arasi responde que ela já estava junto com os outros, e que quando eles chegaram, ele soube que Nanami tinha saído à procura deles. Yuri estava muito aflita, era como se algo realmente ruim pudesse ter acontecido. Arasi comenta inclusive que foi muito difícil conseguir sair daquele local por conta dos chiliques de Yuri, e ela se desculpa por ter feito todos eles ficarem preocupados com ela. Nesse momento, Arasi fala que pelo menos era uma ótima notícia saber que ela está bem, e por algum motivo o sorriso e as palavras dele fazem o coração dela bater mais rápido.
Corada, ela acaba se perguntando qual era o motivo disso. E quando ele chama a atenção dela dizendo que era melhor eles voltarem logo, ela se assusta e concorda com ele. Ao perguntar se ele sabia o caminho de volta, Arashi responde que provavelmente sabia, mas os pensamentos de Nanami estavam em outro lugar nesse momento. Ela se perguntava por que seu coração batia cada vez mais rápido ao ela somente ouvir a voz de Arashi. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Isso até ele chamar sua atenção, perguntando se ela poderia andar perto dele. E então ele explica que como o chão estava escorregadio em certas partes na lateral, ela poderia acabar caindo. Ela agradece pelo aviso e aceita andar mais perto dele, mas em pensamentos ela fala que ele deve ter notado que ela se machucou e que por conta disso ele estava tentando ser atencioso com ela. Na visão dela, Arashi é alguém muito gentil, lembrando inclusive que foi ele quem convidou Sana para o grupo deles. E falando nisso, ela lembrava que em seu primeiro encontro ele acabou salvando sua vida, e agora lá estava ela sendo salva por ele novamente. Mas enquanto ela pensava, ele de repente pega em seu braço de maneira firme, e após isso ele rapidamente a abraça com uma expressão vazia. Isso deixa ela completamente corada e em choque, e logo em seguida ele fica da mesma forma. E então, afastando ela rapidamente, ele se desculpa e fala que tinha um lugar bem escorregadio e perigoso onde ela estava prestes a pisar, e que ao ver isso ele acabou puxando ela. Ainda corada e com seu coração a mil, ela fala que ele tinha razão, e em pensamentos ela fala mais uma vez que ele parece se importar muito com ela. E enquanto ele falava para eles dois seguirem caminho, ela fala consigo mesma que ele é muito gentil, e que precisamente por ele ser assim, ela tinha certeza de algo, e isso é de que seu rosto estava queimando, e seu coração podia ser facilmente ouvido de tão alto que batia. Isso até Arashi mais uma vez chamar sua atenção, mandando ela ter cuidado com a pedra em sua frente. E após isso, chegando onde os outros estavam, Yuri é a primeira a correr e abraçar Nanami aliviada. E enquanto Nanami se desculpava por deixá-la preocupada, Sana, que olhava as duas, chama sua atenção. E assim ela se desculpa pelo que aconteceu mais cedo e também por suas más maneiras. E dizendo que será mais atenciosa daqui em diante, ela pergunta se poderia permanecer no grupo até o fim da viagem. As palavras dela deixam Nanami animada, e ela logo responde que era claro que ela podia ficar com eles e que seria bom ela também conversar com os outros. Mas nesse momento, Sana e Yuri pareciam estar se encarando com um certo desafeto. E ao Yuri virar rapidamente o rosto para Arashi, ele pergunta aflito se havia algum problema. Ela surpreendentemente agradece a ele por ter salvo Nanami por ela, já que ele teve que ir no lugar dela por conta dela não conseguir manter a calma. Mas já voltando para sua personalidade agressiva de sempre, ela pergunta irritada se ele fez algo com Nanami enquanto eles dois estavam a sós. E ele rapidamente responde que não fez nada. E quando ela pergunta diretamente para Nanami se isso era verdade, ela responde que sim. Até de repente lembrar de quando Arashi abraçou ela. E assim, ficando completamente corada, ela fala novamente que ele não fez nada e que Yuri podia confiar nela. Ao ver aquela expressão, Yuri logo nota que havia algo de errado, e então pergunta irritado o que diabos Arashi tinha feito com Nanami. Ele responde em choque que não fez nada, mas Yuri não aceita sua resposta, dizendo que claramente dava pra ver que aconteceu algo por conta da expressão diferente de Nanami. E ao mesmo tempo que eles discutiam, Nanami fala em pensamentos que seu rosto estava mais uma vez queimando, mas ela estava certa de que isso era por conta do clima estar muito quente. Ou será que não? Após terem resolvido todos os problemas, eles decidem dividir as funções do grupo. Yuri e Nanami ficam com a tarefa de cozinhar o curry da refeição. E enquanto isso, é decidido pela própria Yuri que Arashi deverá montar as barracas, e isso deixa ele desconfortável. Notando sua expressão, Nanami logo se desculpa dizendo que deveria ajudá-lo nisso, mas Arashi responde que não era preciso e que como ela está machucada era melhor ela ajudar Yuri a fazer a comida. Em pensamentos, Arashi revela que após todos os problemas pelo caminho, eles finalmente conseguiram chegar até o local marcado, mas agora ainda restava o trabalho pesado de armar as barracas e fazer a comida. Arashi, inconformado, fala consigo mesmo que armar todas as barracas sozinho é algo muito pesado, e ele esperava fazer isso junto com Sousuke, mas ele relembra que Sousuke foi encarregado de pegar a lenha, o que o deixou em lágrimas, pois ele queria cozinhar junto com as garotas. As barracas eram separadas para garotos e garotas, e em sua maioria todos os outros grupos estavam igualmente se ajudando a armar suas barracas. Ele, por outro lado, será obrigado a fazer todo o trabalho sozinho. E enquanto ele decidia armar primeiro a barraca das garotas, alguém chama por ele. Era a Suika, que fica bem feliz ao ver ele ali. E quando ele a chama pelo sobrenome, ela novamente fala para ele chamá-la pelo nome de modo casual. E ele, completamente envergonhado, aceita o pedido dela. E relembrando do evento na quadra de basquete, ele pergunta se a lesão no tornozelo dela já tinha melhorado. E ela responde que sim, e que seu tornozelo já está 100% melhor. Mas
mas que falaram para ela que essa caminhada pela montanha seria demais para seu pé, e desse modo os professores trouxeram ela até ali de carro. E isso acaba deixando Arashi com inveja, pois teve que andar todo o caminho até ali mesmo contra sua vontade. Mas interrompendo seus pensamentos, Suika pergunta se ele iria mesmo armar todas as barracas do grupo sozinho. E sem esperar alguma resposta, ela fala que se ele quisesse ela poderia ajudá-lo, já que o grupo dela terminou faz tempo. Mas Arashi responde que não precisava, pois ele se sentiria mal em envolver ela nos seus próprios afazeres. E que além disso ela certamente ainda terá que ajudar seu grupo a preparar a refeição após isso. De modo sério, ela responde que todos em seu grupo são péssimos em cozinhar e que decidiram ir comer junto com outro grupo. E quando ele pergunta se isso era permitido, ela responde que não, mas que ficará tudo bem desde que nenhum professor descubra. E assim Suika revela que além disso, aquela garota bonita mas delinquente chamada Sana também está em seu grupo, e que desse modo todos estão com medo dela. Perplexo por essa notícia, Arashi pergunta se Suika também irá comer com outro grupo, mas ela rapidamente nega, dizendo que Sana certamente ficará sozinha, e que antecipando isso ela decidiu que irá cozinhar o curry junto com ela. E assim ela fala que como Sana está nesse momento pegando alguns ingredientes, ela tinha um tempo livre. E então, sorrindo de modo energético, ela pede para que Arashi deixe ela ajudá-lo no que ele precisa fazer. E como ele estava receoso por ter que fazer tudo aquilo sozinho, ele decide aceitar a ajuda dela. E quando ela decide pegar metade dos equipamentos que ele segurava, Arashi tenta falar que ela não precisava carregar aquele peso todo, mas ela responde sorrindo que estava tudo bem. Só que mesmo assim, Arashi fala que ainda se sentia mal por fazer uma garota carregar esse peso todo. E nesse momento o coração de Suika dá uma acelerada e ela fica surpresa por ele pensar nela como uma garota normal. E assim ela fala que fez a maior parte do trabalho em seu grupo, e que ela é mais forte do que a maioria dos garotos ali, então ele não precisava se preocupar. Mas mesmo assim, Arashi responde de modo sério que isso não importa, e assim pegando algo mais leve ele fala que ela podia carregar aquilo. Ao pegar as bolsas, ela agradece a ele pela consideração, totalmente corada e com seu coração batendo cada vez mais forte. Até que Arashi, mudando de ideia, pergunta se deveria carregar todo o peso, mas ela responde novamente que estava bem. Após algum tempo, eles dois finalmente terminam de armar as barracas. E Arashi, animado, fala que graças à ajuda de Suika eles conseguiram terminar bem rápido. E ela, toda orgulhosa e fazendo pose, fala que ele pode chamar ela novamente sempre que precisar de ajuda. Em seguida, ela se despede dele, pois Sana certamente já deve ter pegado os ingredientes e deve estar esperando por ela. E enquanto ela se despedir, Arashi fala consigo mesmo que a ajuda dela foi decisiva para eles terminarem rápido. Isso até ele sentir um certo desconforto, e novamente uma visão do futuro vem em sua mente. Aquela imagem foi tão borrada que ele não fazia ideia do que diabos era aquilo, e assim ele decide voltar para junto das outras garotas. Ao chegar lá, a primeira coisa que ele repara era na panela jogada no chão, e então ele pergunta o que raios aconteceu ali. E enquanto isso, todos pareciam estar com um humor melancólico. E mesmo não entendendo, ele nota que essa foi a imagem de sua visão. E enquanto ele perguntava novamente o que aconteceu, Yuri pergunta se ele não conseguia entender somente ao olhar. E assim ela fala que o fogo estava alto demais. Mas Arashi, levantando a voz, fala que somente isso não deveria ter causado todo esse desastre. Nesse momento, Sousuke fala que ele é muito rude com as palavras, e que foi Yuri quem disse que preferia fogo alto ao invés de cozinhar lentamente em fogo baixo. E assim Yuri fala que na verdade a culpa foi dele também, por ter colocado muita lenha. E entendendo aquela parte da história, Arashi pergunta o que Nanami estava fazendo nessa hora. E ela, envergonhada, responde que foi ajudar outra pessoa naquele momento. E que quando ela retornou, ela notou que a panela estava emitindo uma fumaça preta. Com isso, ela entrou em pânico e tentou imediatamente extinguir aquela fumaça. E isso fez com que ela acabasse se desequilibrando e derrubasse a panela e todo o resto no chão. Ao ouvir toda aquela história absurda, Arashi, fazendo uma expressão conformada, fala em pensamentos que sua visão do futuro podia ter vindo bem antes. Mas sem se exaltar, ele fala que não adiantava chorar pelo curry derramado e que era para eles fazerem novamente. Mas nesse momento, Nanami sem jeito fala que não era possível, pois a turma deles já não tinha mais nenhum ingrediente sobrando. Inconformado, Arashi pergunta se eles iriam ter somente arroz para a janta, e Sousuke responde que se tivesse isso ainda seria bom, mas que o arroz deles também tinha virado carvão, deixando Arashi sem entender como eles conseguiram até mesmo queimar o arroz.
E para resumir, no fim da história, todos eles terão que pular a janta pelo jeito. Isso até que Arashi acaba se lembrando das palavras de Suika anteriormente, e então ele tem a ideia de tentar se juntar ao grupo dela. E com isso ele avisa os outros e sai correndo. Mesmo sendo inaceitável depender de outra turma, ele achava que aquilo valerá os riscos. Chegando lá, ele dá uma travada, pois ele não lembrava que Sana fazia parte do grupo dela. E quando Sana pergunta se Suika conhecia Arashi, ela responde que sim, e que ela ajudou ele a armar as barracas há pouco tempo atrás. Em pensamentos, Arashi se perguntava se estaria tudo bem para Sana ficar perto de Yuri, pois mesmo aquela confusão tendo se resolvido, ainda tinha restado um certo clima pesado entre elas. Mas mesmo assim, ele não tinha tempo de considerar algo tão trivial assim, já que garantir a janta de hoje era o mais importante ali nesse exato momento. E assim ele fala com um certo tom de desgosto na voz que seu grupo acabou estragando todo o jantar deles. Com isso, Suika imediatamente convida eles para se juntar a elas duas, já que elas estavam nesse exato momento falando que era comida demais para apenas 2 pessoas. Arashi logo aceita, dizendo que isso seria de grande ajuda. E quando ela fala para ele esperar, pois elas ainda estavam cozinhando, ele fala que se sentirá mal se não ajudar, e então oferece sua ajuda para elas. Mas ao olhar a mesa, a primeira coisa que ele pergunta era se aquilo era alguma cena de crime ou algo do tipo. E Suika, envergonhada, responde que como ele podia ver, elas duas são terríveis na cozinha. E enquanto elas duas falavam, ele, que não estava prestando atenção, fala em pensamentos que se deixar as coisas assim, aquele desastre de seu grupo irá novamente se repetir. E com medo disso, ele se oferece para cozinhar tudo sozinho. Sana e Suika ficam surpresas por um momento com a proposta dele, mas abrindo um sorriso, as duas logo falam que ele é um verdadeiro salva-vidas. E desse modo, Suika revela que na verdade elas nem sabiam por onde começar. E quando Sana pergunta se ele era bom em cozinhar, Arashi responde que se tratando de curry, ele achava que sim. Um tempo depois, a refeição estava pronta, e todos olhavam para aquele prato de comida com um semblante emocionado. Nanami pergunta se foi mesmo Arashi quem fez aquilo, e quando ele responde que sim, Sousuke fala que eles agora estão em débito com ele. Arashi responde que eles deveriam agradecer ao grupo de Suika por emprestar os ingredientes, mas Suika responde que não era preciso, já que ele inclusive cozinhou para elas duas também. E enquanto ela falava para eles começarem a comer, Sana nota algo peculiar, e chamando a atenção de Arashi, ela pergunta desde quando ele se tornou tão próximo de Suika, até mesmo chamando ela pelo nome e tudo. E assim, sem rodeios, ela pergunta se por acaso eles dois estão namorando. Aquela pergunta parece ter deixado tanto Nanami quanto Yuri apreensivas. Após a pergunta inusitada de Sana, Suika fica extremamente aflita, dizendo que ela e Arashi estarem namorando era algo impossível. E assim ela explica que está muito acostumada a ser chamada por seu nome, e que por conta disso ela pediu para que ele a chamasse dessa forma. E ainda mais aflita e envergonhada, ela reafirma que eles dois são somente amigos e nada mais do que isso. Ao ouvir sua resposta, Sana parece ter entendido. E sendo assim, com um sorriso atrevido, ela fala que nesse caso ele poderia chamá-la pelo primeiro nome também. E ao mesmo tempo que ele ficava em choque, ela pergunta qual era o problema, já que eles dois são bem próximos. E nesse momento, Nanami aflita se mete no meio dos dois. E erguendo a voz, ela fala que também gostaria que ele chamasse ela pelo nome, pois eles dois também já são amigos. Arashi, ficando confuso, se pergunta que situação tão complicada era aquela. Nesse momento, ele só queria fugir dali. E quando Sana pergunta qual era a resposta dele, ele rapidamente dá a desculpa de que precisava ir ao banheiro e foge, deixando Sousuke em lágrimas, pois Arashi é o único que está se dando bem. E enquanto Arashi fugia, Yuri fala para elas deixarem ele ir e começarem a comer mesmo sem ele. E sendo assim, todas concordam com ela. Em pensamentos, Yuri fala que era bem como ela pensava, e que desde que Nanami voltou junto com Arashi, ela tem agido de forma bem estranha. E mesmo que ela tenha admitido que nada aconteceu entre os dois, Yuri ainda mantinha uma certa desconfiança. Isso até que Nanami, puxando o assunto, fala que Arashi é incrível. E então, sorrindo, ela fala que ele sabe fazer de tudo e sempre está por perto para ajudá-las quando necessário. Ele era quase como um herói. Sana, confusa, pergunta o que ela queria dizer, e Nanami responde que quando conheceu ele pela primeira vez, ele a salvou de se afogar. E quando ela fala que ele também salvou Yuri de um acidente de trânsito, ela fica extremamente aflita. Suika comenta que aconteceu o mesmo com ela, e que quando ela se machucou na quadra de basquete, ele a ajudou e a levou até a enfermaria.
Nesse momento, Yuri fala ter ouvido rumores dela sendo carregada como uma princesa por ele, e Suika aflita fala que não foi assim e que ela simplesmente montou nas costas dele. Sana, inconformada por todas elas terem histórias para contar sobre ele, decide contar a sua também, falando assim que ele a salvou quando uns caras estavam dando em cima dela na rua. Ao ouvir aquilo, Yuri parece ter ficado apavorada, e Sana, continuando, fala que após aquilo eles dois faltaram aula e saíram para se divertir. Se levantando, Yuri pergunta quando que foi isso. E no momento em que Sana responde, Yuri nota que era o mesmo dia da reunião do comitê. E ficando extremamente irritada, ela questiona como ele teve a coragem de mentir para ela. Isso até Sana falar que está curiosa sobre as ações dele envolvendo todas elas. E enquanto todas prestavam atenção, ela fala que não parecia ser apenas uma coincidência ele salvar todas elas em momentos críticos, mas que talvez por outro lado poderia ser que ele é apenas um cara legal. No banheiro, Arasi fala consigo mesmo que a forma com que ele saiu correndo não foi legal, mas que também não parecia ser uma boa ideia continuar lá com aquela atmosfera estranha se formando. Só que logo em seguida, chacoalhando a cabeça, ele fala que não deveria continuar preso às coisas que aconteceram no passado, e assim ele decide que era hora de voltar. Yuri, por outro lado, enquanto lavava os pratos, fala que Sana tinha razão, e que algo nas ações de Arasi não faziam o mínimo sentido. Primeiramente, ela chegou a pensar que ele era somente um depravado, mas ele ajudou muito Nanami hoje e além disso resolveu o conflito que a própria Yuri tinha com Sana. E mais do que isso, pelas palavras das outras duas, ele não parecia ser alguém ruim. Mas o que permanecia em sua mente é por qual motivo ele aparentemente só ajuda garotas. Ele não é um cara ruim, mas ela ainda continuava se perguntando sobre. Até recentemente ela pensava que só precisava de Nanami ao seu lado, até de repente ela começar a conversar de modo casual com aquele cara, se perguntando se isso foi por ele ter salvado ela. Ela inclusive lembra da professora dizendo sobre ele ter um passado complicado, e até mesmo da própria dona da cafeteria que mora com ele falando o mesmo. E isso faz Yuri começar a comparar a si mesma com ele. Até que de repente o próprio Arasi aparece atrás dela, dizendo que acabou de comer e se desculpando pelo atraso. E assim ele leva um esporro dela, pois graças a ele a limpeza ainda não tinha sido concluída, fazendo ele lembrar de que quando voltou para perto delas, todas já tinham terminado de comer. Arasi, se sentindo mal por atrasar a todos, fala que irá cuidar do resto da louça, mas Yuri responde que não precisava, pois ele já teve todo o trabalho de fazer o curry, e que inclusive foi ela quem iniciou aquele problema. E quando Arasi tenta falar algo, ela pergunta o que ele queria agora. E de modo sério ele fala ter medo dela quebrar todos os pratos se ele a deixar sozinha. Mas ela, irritada, responde que isso não irá acontecer. Ela fala que desde que nada extraordinário aconteça, tudo ficará bem. E quando Arasi relembra do curry e arroz queimados, ela fala que foi somente um acidente. E que ela só queria aumentar o fogo para cozinhar mais rápido. E assim, se virando para ele e apontando o dedo, ela fala ter descoberto que ele faltou aula para se divertir no dia da reunião do comitê. Congelado de pânico, Arasi nega. E quando Yuri fala não acreditar que ele tenha dado em cima de Sana, ele responde que a ajudou quando alguns caras de outra escola pareciam querer forçá-la a algo. E tudo que ele pôde fazer naquela hora foi fingir que estava dando em cima dela. E quando Yuri fala que novamente era essa história de ajudar, ele fica totalmente confuso. E com isso ela nota que Sana foi mais uma das garotas que ele ajudou, e isso já tinha ultrapassado os limites de uma coincidência. Ela começa a se perguntar se ele é na verdade apenas um garoto excessivamente bom. E dessa forma ela pergunta do nada se ele é o tipo de pessoa que estuda junto com alguém antes de uma prova, o deixando momentaneamente confuso. Até que ele responde que depende da situação. E novamente do nada ela se vira dizendo que tanto fazia, e que ela não liga quando ele ajuda as pessoas, perguntando o que ele fará quando for ele quem estiver com problemas. E quando ela estava prestes a falar que ele podia contar com ela, Nanami aparece interrompendo os dois, e falando que todos os sacos de dormir já estavam prontos nas barracas. Yuri agradece falando que já estava quase terminando a limpeza, e nesse momento Arasi pergunta o que ela estava prestes a dizer há alguns instantes, mas Yuri responde que não ia falar nada. E enquanto ele ficava cada vez mais confuso, Yuri fala em pensamentos que quase falou demais. E com uma expressão solitária, ela fala que eles dois parecem ter muitas coisas em comum, e de alguma forma isso a deixa apreensiva. Após isso, com todos reunidos, a professora fala que era a hora do grande evento daquele passeio, e sorrindo ela declara o início do teste de coragem na montanha, e os pares serão decididos com base no número que estiver no papel sorteado.
E por uma incrível coincidência, Arashi e Yuri formam um par, e isso parece deixar ambos bem aflitos. Após decidir os pares, a professora começa a explicar as regras do desafio, o que consiste em basicamente eles chegarem até um monumento no meio da montanha, onde terão que pegar alguns papéis que os professores deixaram, e cada dupla deverá pegar um papel para provar que realmente atingiu o objetivo. E sem mais delongas, ela dá início ao desafio. Mas para Arashi aquilo já estava sendo um baita de um incômodo, afinal ele tinha logo a Yuri com ele. E enquanto ela mandava ele andar mais rápido, Arashi fala em pensamentos que obviamente ela o obrigou a andar na frente. Só que ainda assim ele nota algo bem peculiar. E isso era o fato de que a cada passo que ele dava ela se aproximava ainda mais dele. E aquilo o deixa angustiado. E sendo assim, ele decide se virar e chamar sua atenção. E assim falar que se ela continuar colando nele desse jeito, acabará ficando difícil de andar. E ela, irritada, logo responde que não estava sendo grudenta. E então, se afastando um pouco, ela pergunta se daquele jeito estava bom. Mas ele fala em pensamentos que ela ainda estava muito perto dele, notando que ela até mesmo estava se segurando na manga de sua roupa. Com isso, ele decide perguntar se ela por acaso estava com medo, e essa pergunta a deixa totalmente envergonhada e na defensiva. Em pensamentos, ele logo fala que ferrou tudo e que acabou falando aquilo em voz alta. Ele já até esperava quais serão os xingamentos que ela irá desferir contra ele. Mas para sua surpresa, ela somente permanece em silêncio, o que deixa ele extremamente confuso. Isso até que ela, totalmente corada e tentando disfarçar, fala que não estava com medo. Para ele, aquela reação dela foi muito inesperada, e assim ele responde que uma pessoa assustada responderia exatamente da mesma forma que ela respondeu, e isso a deixa ainda mais na defensiva. Depois disso, se virando, Arashi fala para eles deixarem isso para lá e seguirem seu caminho, e Yuri aflita logo fala para ele nem se atrever a deixá-la para trás, o deixando surpreso por ela também ter um lado fofo. Após um bom tempo, eles finalmente chegam no objetivo, e agora tendo o papel em mãos, eles podem voltar. E enquanto Yuri o apressava, Arashi fala em pensamentos que de forma surpreendente, estar em dupla com ela foi mais tranquilo do que ele imaginou. Isso até que de repente ele começa a ter uma visão do futuro, começando com um grito dela, e logo em seguida dela se agarrando nele e dizendo que não conseguia mais continuar com aquilo, pois ela estava certa de que havia algo se movendo entre os arbustos. Arashi tentava acalmar tanto ela quanto ele mesmo, já que ele sentia claramente os atributos dela encostando nele. E quando um dos arbustos começa a se mexer novamente, Yuri fica ainda mais aflita. Mas o que sai dali é um gato preto, deixando os dois em silêncio por um bom tempo. Yuri depois disso fica aliviada, até que ela finalmente repara na situação em que ela se encontrava, e assim ela fica totalmente corada e envergonhada. E então ela logicamente culpa Arashi de tocá-la e o chama de depravado, dizendo que ele é quem queria se grudar nela desde o começo. Ao ter aquela visão, Arashi nota que aquilo será muito problemático se acontecer, mas mesmo que ele tente evitar isso, ele nem sabe onde essa cena irá acontecer. Ele começa a imaginar simulações em sua cabeça do que acontecerá se ele desviar dela quando ela tentar agarrá-lo, mas pode ser ainda pior se ele o fizer. Ele estava em dúvida sobre o que fazer entre receber uma bronca dela ou deixar ela se espatifar no chão. Isso até ele começar a se perguntar se era realmente necessário ele tentar evitar aquela cena, sendo que ser chamado de depravado por Yuri já meio que se tornou uma rotina diária. Mas ao lembrar do toque dos atributos dela, ele fala consigo mesmo que precisava evitar aquilo a todo custo. E sendo assim, não tinham mais motivos para ele ficar pensando sobre, decidindo assim desse modo agir. E chamando sua atenção, ele fala que tem algo que ele precisava falar para ela, e isso parece deixar ela levemente ansiosa. E quando ele fala que pode ser que ela se surpreenda, ela começa a ficar ainda mais ansiosa. E assim ela pergunta sobre o que ele estava falando. E Arashi simplesmente responde que daqui a alguns minutos um gato irá pular de algum dos arbustos. E ao mesmo tempo que ela ficava cética com as palavras dele, o gato aparece, e ela leva um baita de um susto. Mas graças a ele ter avisado, ela não agarrou ele. Só que ela logicamente logo percebeu que tinha algo estranho. E erguendo o tom de voz, ela pergunta como ele sabia que aquilo ia acontecer. Nesse momento, Arashi novamente percebe que ferrou tudo, e agora ele precisava de uma boa escapatória. E assim ele tenta dar a desculpa de que tem uma audição incrível, mas ela, ficando brava por algum motivo, fala que não queria ouvir mais nada e que ele é esse tipo de cara no fim das contas. E enquanto se afastava, ela fala para ele continuar tentando resolver todos os problemas sozinhos, feito um idiota. Isso faz ele se lembrar das palavras que ela estava tentando dizer mais cedo, e dessa forma ele chama por ela e se desculpa.
E então ele resolve responder a pergunta dela daquela hora, dizendo que quando ele tem algum problema ele não costuma fazer nada, ou melhor dizendo, ele geralmente não sabe qual é a coisa certa a se fazer. E enquanto ele falava, ela solta um suspiro, e logo em seguida pede para eles dois trocarem contato, deixando ele bem confuso. Mas como ambos deixaram seus celulares no acampamento, isso acaba ficando para depois. Após isso, Yuri fala que se ele algum dia tiver alguma dificuldade na escola, ela não se importava em ensiná-lo. E ao mesmo tempo que ele já não entendia mais nada daquilo, Yuri ergue a voz e fala que quando ele estiver com algum problema, ele pode contar com outras pessoas para ajudá-lo. E mesmo assim, ele continua sem entender. E após isso, enquanto ela saía, ele se pergunta se essa era a maneira dela de tentar demonstrar que se preocupa com ele. E assim, aquele teste de coragem acabou sem nenhum problema, e até a volta para casa, nada mais aconteceu naquela viagem. Chegando em casa, Yuri chama por sua avó, mas ao notar um sapato masculino na entrada, ela fica extremamente aflita. E correndo para dentro, ela tenta perguntar sobre os sapatos para sua avó. Só que ao abrir a porta da sala, ela dá de cara com um garoto. E enquanto ela perguntava por que ele estava ali, o garoto, sorrindo e a chamando de irmã, fala que fazia bastante tempo que eles dois não se viam. Em um dia chuvoso, um homem misterioso aparece, e em sua mão ele segurava uma faca cheia de sangue. E no chão estava deitada uma garota com o mesmo uniforme usado na escola de Arace. Confrontando o homem, ele pergunta o que ele tinha acabado de fazer, mas o homem simplesmente dá a ele um olhar frio e cheio de desprezo. E dessa forma, Arace acorda assustado, pois aquilo parecia ter sido apenas um sonho. Só que ainda assim, um sonho onde alguém morre era algo muito suspeito. Ao olhar o celular, ele nota que ia novamente se atrasar para a aula, mas tudo que ele conseguia pensar é que de alguma forma aquele sonho parecia ser mais uma de suas visões. Apesar disso, ele decide ir logo para a escola, tentando se convencer de que foi apenas um sonho. Ao chegar na escola, ele logo é recebido aos gritos por Yuri, que rapidamente começa a reclamar por ele ter se atrasado. E enquanto ele permanecia em silêncio, ela fala que isso estava se repetindo com muita frequência, e que parecia que ele estava fazendo de propósito. Confuso, ele se pergunta em pensamentos por que a atitude dela voltou a ficar do mesmo jeito que era antes da viagem escolar. E enquanto ele tentava explicar seu atraso, ele fala em pensamentos que pensava que eles ficariam mais próximos após a viagem escolar, sendo que eles até mesmo pegaram o contato um do outro. Mas como ele se atrasou, ela provavelmente foi obrigada a fazer as obrigações da turma sozinha. E quando ele se desculpa, ela pede para ele esquecer isso e que ela somente estava cansada de tudo aquilo, o deixando surpreso com a facilidade com que ela o perdoou. Até que de repente Nanami chama por ele, e dando bom dia ela fala que era bom ver que ele não faltou aula, pois ela precisava falar sobre algo com ele e com Yuri. E quando ele pergunta sobre o que seria, ela responde que era sobre o próximo feriado, perguntando o que eles achavam deles saírem para se divertir juntos. Pois como a viagem da escola foi divertida, ela achava que eles deveriam sair novamente em grupo. E Sousuke, se metendo, pergunta por que ela não chamou ele também para participar, já que ele também fazia parte do grupo deles. E quando Nanami fala que ainda nem decidiu onde eles irão, ele fala ter uma ideia ótima para sugerir. E assim ele recomenda deles irem para a piscina, pois seria ótimo ver as garotas de biquíni. Nanami parecia ter ficado envergonhada, mas levemente interessada nisso. Até que de repente Yuri se desculpa com ela, falando que não poderá ir, pois já tem planos marcados. Ao ouvir isso, Nanami parece ter notado algo fora do normal, e assim ela decide que seria melhor cancelar se Yuri não puder ir. E enquanto elas conversavam, Arace também parece ter notado que a expressão de Yuri estava estranha. E ao mesmo tempo que Sousuke chorava por não poder realizar seu sonho de ver elas de biquíni, Arace fala consigo mesmo que ela parecia bem animada dando bronca nele mais cedo. Então não parecia que ela estava se sentindo mal. Ele esperava que fosse somente coisa da sua cabeça. Após a aula acabar, Nanami chama por Arace, e com um sorriso ela pergunta se ele gostaria de ir para casa junto com ela, o deixando surpreso. Mas aceitando, ele pergunta o que Yuri achava disso, e Nanami responde que pelo que parece ela tinha alguns assuntos a resolver e acabou saindo mais cedo, mas que além disso tinha algo que ela precisava consultar com ele. Aquilo era ainda mais inesperado, fazendo ele se perguntar o que raios estava acontecendo para ela estar querendo a opinião dele em algo. Fora da escola, Arace se sentia de certo modo muito nervoso, e quando ela inicia a conversa ele leva um susto. Nanami pede desculpa por ter pedido algo para ele tão do nada, e quando ele pergunta sobre o que ela queria conversar, ela responde que era sobre Yuri, deixando a expressão dele séria.
Nanami fala ter sentido que o humor de Yuri estava muito estranho hoje na aula, e quando Arasi pergunta se ela também tinha notado isso, ela fica surpresa. E então, pegando a mão dele de forma animada, ela fica contente por ele também ter notado. Aqueles toques repentinos deixam Arasi confuso. E então ele responde que simplesmente acabou notando que Yuri estava diferente. Mas Nanami fala que isso era algo incrível, ainda mais para ela que passou quase toda a vida perto de Yuri. E em seguida ela finalmente nota que estava esse tempo todo segurando a mão dele, e assim rapidamente soltando ela se desculpa de forma envergonhada. E voltando ao assunto principal, ele pergunta se Nanami sabia o que estava acontecendo com Yuri. E ao responder que sim, ela faz uma expressão séria, e então fala que talvez ela não tenha o direito de estar dizendo nada sobre, mas que provavelmente Yuri deve estar com algum problema envolvendo sua família. E assim ela explica que ela vive somente com sua avó. E quando Arasi pergunta se ela não morava junto com pai e mãe, Nanami responde que não, mas que ela não sabia dos detalhes por trás disso. Isso faz Arasi se lembrar das palavras de Yuri para ele no dia da viagem, e que ao invés dele ela estava basicamente falando de si mesma. E enquanto ele pensava, Nanami fala que gostaria de ajudar Yuri, mas que se sua família estiver mesmo envolvida, ela não achava certo uma estranha como ela se meter em assuntos particulares. E assim ela novamente se desculpa por ter iniciado um assunto tão estranho com ele, mas que o fato é que ela está preocupada. Arasi responde que se algo tiver mesmo acontecido com Yuri, ele no lugar de Nanami falaria algo com ela. Isso pois ela é sua melhor amiga no fim das contas. Ele fala entender que ela certamente está preocupada com Yuri, e que ela poderia simplesmente vigiar ela por enquanto, pois isso também é algo que um melhor amigo poderia fazer. Sorrindo, Nanami fala que ele estava certo, e assim ela agradece a ele pela ajuda, falando que estava feliz por ter pedido a ele por conselhos. Com isso, Arasi lembra que mesmo Yuri tendo dito para ele se apoiar nos outros quando necessário, ela própria não fez isso. E sendo assim, ele decide tentar ajudar de alguma forma. E então, chamando por Nanami, ele pede o número dela. Ela primeiramente fica incrédula que ele realmente queria trocar contatos com ela. Até que ele responde que quando ela quiser conversar sobre Yuri, ele está disposto a ouvi-la. Mas que se ela não quisesse, também estava tudo bem. Só que Nanami ainda estava presa ao começo da frase dele, e aquilo faz ela ficar vermelha igual um tomate, e seu coração quase para por um momento. E assim ela responde de modo tímido que adoraria ter o contato dele. Já Arasi fala em pensamentos que como Yuri se meteu em sua vida primeiro, agora está tudo bem se ele fizer o mesmo. Um tempo depois, os dois pegam caminhos diferentes e Nanami novamente agradece a ele por tudo. Mas enquanto ela andava, ela de repente sente um calafrio. Só que ao olhar para trás, ela não vê nada, e então pensa que poderia ser apenas sua imaginação. Mas infelizmente esse não era o caso, e alguém parecia mesmo estar observando ela das sombras.